Vasos de médio e grande calibre. Os vasos sanguíneos apresentam 3 camadas de tecidos diferentes, que podem variar de espessura conforme o grau ou tipo de vaso sanguíneo que estamos nos referindo. E eu estou falando, quando eu falo de vasos sanguíneos, eu estou falando de todos eles, fora os capilares. Ou seja, estou me referindo a artérias, veias, arteríolas e vênulas. Todas esses vasos sanguíneos apresentam, então, 3 camadas de tecidos, chamadas de túnicas íntima, túnica média e túnica adventícia. A túnica íntima é formada de células endoteliais, ou seja, o endotélio, tecido conjuntivo frouxo e uma faixa de fibras elásticas, denominada lâmina elástica interna. A lâmina elástica interna separa a túnica íntima da túnica média dos vasos. A túnica média é constituída de camadas concêntricas de fibras musculares lisas e de fibras elásticas em quantidades variadas. Essa variação vai conforme ao tipo de vaso sanguíneo. Se é um vaso sanguíneo de grande calibre, apresenta mais fibras elásticas. Se são vasos de médio calibre, vão apresentar na túnica média uma quantidade maior de fibras musculares lisas do que de fibras elásticas. E, por fim, a túnica adventícia, que é a túnica mais externa, é formada de colágeno tipo 1, fibras elásticas e tecido conjuntivo frouxo. Os vasos sanguíneos arteriais são classificados em arteríolas, apresentando um diâmetro de até 5 milímetros, 0,5 milímetros e lúmen estreito. Artérias de médio calibre, também denominadas de artérias musculares. A túnica média pode apresentar várias camadas de fibras musculares e a adventícia é formada de tecido conjuntivo frouxo, apresentando também vasa vasorum. As artérias de grande calibre, denominadas artérias elásticas, apresentam uma túnica íntima rica em fibras elásticas, a túnica média formada de grande quantidade de fibras elásticas entremeadas a células musculares, a fibras musculares, com colágeno, e a adventícia é menos desenvolvida, mas também é formada de tecido conjuntivo. Aqui estou mostrando 3 arteríolas, tá? Na verdade, é uma arteríola e 2 artérias de pequeno calibre. Aqui a arteríola, vocês podem observar a parte mais interna, que é o endotélio, e 2 ou 3 camadas de fibras musculares, que tem a função de fazer a constrição do diâmetro ou o aumento do diâmetro, a dilatação desse vaso sanguíneo. Nessa figura superior direita, nós observamos um vaso à esquerda, que é uma veia, e um outro vaso à direita, que é uma artéria, corresponde a uma artéria. Ela também apresenta as 3 túnicas, mas em artérias de pequeno calibre, nós não vamos conseguir perceber tão bem a diferença dessas 3 túnicas, porque simplesmente elas apresentam uma espessura menor, mas todas elas apresentam a túnica íntima, com o endotélio, uma camada de tecido conjuntivo e a faixa de fibras elásticas,
fibras musculares ao redor, junto com fibras elásticas, e a túnica adventícia, que é tecido conjuntivo frouxo. Essa figurinha do Junqueira e Carneiro é uma figura esquemática comparando uma artéria muscular, que é uma artéria de médio calibre, com uma artéria elástica, que é a artéria de grande calibre. Vocês podem observar que a túnica íntima é formada de endotélio e o subendotélio, que é tecido conjuntivo frouxo. A túnica íntima aqui na artéria elástica tem um pouco mais de fibras elásticas. E todas as duas, tanto a artéria muscular quanto a artéria elástica, apresentam a faixa de fibras elásticas que vai dividir, vai separar a túnica íntima da túnica média, que é chamada então de lâmina elástica interna. A túnica média dessas artérias, bom, primeiro aqui na artéria elástica, vai apresentar uma grande quantidade de fibras elásticas, mas também nós vamos conseguir observar a presença de fibras musculares. Já na artéria muscular, nós vamos ver mais fibras musculares lisas do que fibras elásticas. Por quê? A artéria elástica, ou seja, de grande calibre, são as artérias que acabam de sair do coração. Portanto, elas devem suportar uma pressão muito alta de quando o sangue sai do coração, né, no momento da sístole, ele sai com uma alta pressão, fazendo uma força muito grande na parede da artéria. Por isso, a artéria precisa ser mais flexível do que fazer constrição e dilatação. Já as artérias de médio calibre, que são chamadas de artérias musculares, são artérias que fazem mais essa dilatação ou a constrição. A pressão arterial aqui na parede dessas artérias não é tão grande como na artéria elástica, por isso elas não têm tantas fibras elásticas, né, para suportar, para ser flexível, e tem mais fibras elásticas, porque dependendo da situação fisiológica, o organismo vai precisar que as artérias façam constrição. Essas fibras elásticas vão contrair e o diâmetro da artéria vai ficar menor, aumentando a pressão arterial. Se o organismo necessitar de uma vasodilatação, essas fibras musculares vão se dilatar e o diâmetro do vaso fica maior, diminuindo a resistência e diminuindo assim a pressão arterial. A terceira camada, que é a túnica adventícia, nas artérias musculares, ela é mais espessa do que nas artérias elásticas. Todas as duas, tanto artérias elásticas quanto artérias musculares, apresentam vasa vasorum, que é a presença de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos na parede do vaso sanguíneo. Essa é uma figura de uma fotomicrografia de um corte histológico de artéria de médio calibre, ou também chamada de artéria muscular. Nós vamos observar aqui a túnica íntima, que é a camada mais interna, que está em contato com o sangue, que percorre, né, pela sua luz. O endotélio é a camada, então, de epitélio pavimentoso simples que reveste essa túnica íntima. Túnica média, formada principalmente por fibras musculares lisas e algumas fibras elásticas.
E por fim, a túnica adventícia, que é a camada mais externa, formada por tecido conjuntivo, frouxo, e nós vamos observar, podemos observar em várias dessas artérias a presença de adipócitos e também, principalmente, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos na parede de um vaso sanguíneo. Por isso, eles são chamados de vasa vasorum. Significa vaso do vaso. Os vasos sanguíneos, principalmente aqui na túnica adventícia, servem para nutrir e oxigenar essas células do tecido conjuntivo que estão aqui na túnica adventícia, porque o sangue que passa na luz desses vasos não consegue nutrir e oxigenar todas as células da parede do vaso, porque essa parede é muito espessa. Assim como nós vamos observar na parede dos vasos sanguíneos de grande calibre, que também tem as 3 túnicas, e todas as 3 túnicas são bem espessas, nós vamos observar a presença de vasa vasorum na túnica adventícia. Pelo mesmo fato de que, por ser tão espessa essa parede, precisa de vasos sanguíneos para nutrir e oxigenar as células das camadas mais distantes da luz do vaso. Essa é uma outra fotomicrografia, mas agora de artéria elástica, ou seja, de artéria de grande calibre. Vocês podem observar a diferença entre as duas. Aqui a túnica íntima, formada por endotélio e tecido conjuntivo frouxo, com a lâmina elástica interna. A túnica média, bem mais espessa do que na artéria muscular. A parte mais escura são fibras musculares lisas e as mais claras, que lembram elástico, né, que lembra cobra, são fibras elásticas. E a túnica adventícia, aqui, terceira camada, nós também vamos observar a presença de vasa vasorum. A túnica adventícia também é formada por tecido conjuntivo. As vênulas pós-capilares. As vênulas pós-capilares são formadas por células endoteliais e algumas camadas de fibras musculares. Veias. As veias vão apresentar as mesmas túnicas e as mesmas camadas de qualquer outro vaso sanguíneo, túnica íntima, média e adventícia. A túnica média das veias é bem pobre em fibras musculares. Já a túnica adventícia é bem desenvolvida, mas vamos observar a presença também de fibras musculares lisas e tecido conjuntivo. As veias apresentam na túnica íntima as dobras, que formam ou que têm a função de válvulas, por isso elas também são chamadas de válvulas. Essas válvulas são importantes para impedir o retorno do sangue que não seja em direção ao coração. Essa figura esquemática do Junqueira e Carneiro mostra a diferença de espessura de uma artéria para uma veia. Todas as duas apresentam as mesmas túnicas, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Na túnica adventícia, vocês podem observar que na veia ela é mais espessa do que na artéria. Já a túnica média das artérias são mais espessas. A túnica média da artéria é mais espessa do que a túnica média da veia. No entanto,
Na estrutura das túnicas das veias, nós vamos observar a presença de fibra muscular lisa, tanto na túnica média quanto na túnica adventícia. Em questão de capacidade de vasodilatação e vasoconstrição, as veias vão apresentar maior capacidade do que as artérias. Então, ou seja, a veia consegue fazer a constrição diminuindo o seu diâmetro muito mais do que uma artéria. Essas figuras demonstram aqui, na parte superior é uma veia de pequeno calibre, mostrando as 3 túnicas. Obviamente que as camadas, a espessura dessas 3 túnicas são bem menores do que numa artéria ou numa veia de grande calibre, mas vão apresentar as mesmas túnicas: túnica íntima com endotélio, túnica média com 3 a 4 camadas de fibras musculares lisas e túnica adventícia com um pouquinho aqui de tecido conjuntivo ao redor. A figura à esquerda, no canto superior esquerdo, mostra a presença de válvulas e a função dessas válvulas. As válvulas permitem que o sangue passe apenas por uma direção no interior da veia. E essa direção é sempre a favor ao retorno ao coração. Quando o sangue retorna contra a direção ao coração, as veias, as válvulas se fecham e impedem esse retorno, permitindo então uma única direção do sangue. Isso é importante nas veias, principalmente nas veias dos membros inferiores, aos quais o sangue tem que percorrer a direção para o coração contra a gravidade. Se não fosse pela presença das válvulas, isso não aconteceria. O sangue iria, uma vez que iria ser bombeado, vamos dizer assim, pela musculatura ao redor, esse sangue seria empurrado em direção ao coração, mas na ausência das válvulas ele retornaria por conta da gravidade. A presença da válvula impede esse retorno contra a direção do coração. Essa figura à direita, no canto inferior direito, mostra histologicamente a presença aqui, o corte histológico da veia, mostrando a presença da válvula, que é um prolongamento da túnica íntima. Então, a túnica íntima, a parte mais interna, túnica média e túnica adventícia da veia. Vasos linfáticos. Os vasos linfáticos fazem parte de uma rede de vasos que drenam o excesso de líquido intersticial dos tecidos de volta para o sangue. Os capilares linfáticos apresentam fundo cego e vão se convergindo em vasos maiores, até formarem o ducto torácico e ducto linfático direito. Estes dois se desembocam em veias, retornando então a linfa de volta para o sangue. A estrutura dos vasos sanguíneos é bem semelhante à das veias. Esses vasos atravessam os linfonodos, são órgãos linfóides. Isso é muito importante para a imunologia, para a resposta imunológica do organismo. A figura do canto superior esquerdo mostra histologicamente a parede de um vaso linfático de grande calibre.
O vaso linfático também apresenta prolongamentos da túnica íntima, formando válvulas. Vocês podem observar que essa figura esquemática no canto inferior direito, mostrando a parede de um vaso linfático, que é formado, esse é um vaso linfático de menor calibre, sendo então formado por 2 a 3 células endoteliais, e essas células são sobrepostas. Vocês podem observar aqui que o citoplasma e a membrana de uma sobrepõem a outra. Isso permite que o líquido intersticial apenas penetre para o interior do vaso sanguíneo somente nessa direção, sendo muito difícil o retorno da linfa que está aqui dentro do vaso sanguíneo para fora do vaso. Isso é importante também para a função do vaso linfático, que é drenar o excesso de líquido que tem no tecido. Esse líquido vai ser drenado, vai penetrar no interior do vaso linfático. O vaso linfático vai levar esse líquido até os linfonodos. Depois de serem filtrados em relação à presença de antígenos, esse filtrado, essa linfa é levada de volta ao sangue. Bom, essas duas figuras são figuras esquemáticas. A figura da esquerda mostra a rede de vasos linfáticos em rosa e os nódulos linfáticos, todos esses grãozinhos, né, em forma aqui de feijão, na região poplítea, na região inguinal, na região abdominal e torácica, axilar, cervical, são então os nódulos linfáticos. Esses órgãos maiores, como por exemplo o timo, fígado, a parede do intestino, a medula óssea vermelha aqui dentro dos ossos longos e ossos chatos, o baço, são todos órgãos que fazem parte do sistema imunológico, o sistema então de defesa do organismo. No caso, os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido de todos os tecidos, e essa linfa, que é o líquido intersticial que penetra no vaso linfático, é drenado então por esses vasos e eles vão passar pelos linfonodos. Os linfonodos são órgãos que apresentam uma grande quantidade de células do sistema imune, linfócitos B, linfócitos T, macrófagos, células dendríticas e outras células relacionadas. Essas células prontificam uma resposta se qualquer antígeno ou qualquer patógeno for drenado por esse líquido até este órgão. Depois de passar pelos linfonodos e por todas essas células do sistema imunológico, a linfa sai do linfonodo pelo vaso linfático eferente. E isso não acontece uma única vez. Vocês podem observar aqui a presença de vários linfonodos. Por isso, essa linfa passa uma vez, e à medida que esses vasos linfáticos vão convergindo, eles vão passando várias e várias vezes nos linfonodos, até se convergirem no ducto torácico e no ducto linfático direito,
que vão desembocar nas veias, retornando a... Chegamos então ao final de mais uma aula de histologia, da aula de sistema circulatório. Agradeço a atenção e a paciência de vocês, de terem assistido a toda a videoaula, as duas partes. E qualquer comentário ou quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito deste assunto, vocês podem deixar nos comentários ou participar da videoconferência no Zoom toda semana. Obrigada mais uma vez e até a próxima aula.